Boa tarde, senhores. Eu sei que muitos inscritos têm algum interesse sobre o assunto do radioamadorismo. Eu já vi algum de vocês falando sobre nos comentários dos vídeos, e vira e mexe acaba saindo um assunto sobre radioamadorismo dentro do grupo do SimpleX. E esse ano eu pretendo estar fazendo a prova da Anatel para poder tirar a minha certificação de radioamador, provavelmente classe C. Eu queria compartilhar com vocês alguns materiais de estudos que eu estou utilizando para estudar para a prova, e também uma forma gratuita de vocês estarem entrando dentro do mundo do radioamadorismo, que pode ser bastante didática através de um web SDR. A minha ideia é fazer um vídeo mais introdutório, explicando alguns conceitos básicos e como você está utilizando um web SDR, mesmo porque eu ainda não estou completamente aprofundado nos assuntos, mas eu já tive algum contato com o radioamador, principalmente quando eu era criança, na época dos escoteiros, então eu acho que eu tenho alguma coisa que possa ser compartilhada agora. Para vocês que não sabem o que é um SDR, SDR seria a sigla para Soft Digital Radio, que seria um dispositivo parecido com esse, que consegue interpretar ondas de rádio e fazer a conexão, uma ponte, para que você possa estar utilizando eles através de um computador normal. A ideia por trás de um SDR é conseguir emular, através de um computador, via software, uma interface parecida com um rádio e simular o funcionamento dele, através da decodificação das ondas eletromagnéticas. Então o SDR ele tem um software que oferece uma interface que pode simular a utilização de um radiofrequência analógico. E a partir de softwares como esse, eles podem ser disponibilizados para que vários usuários consigam utilizar um determinado SDR de forma simultânea, na maioria das vezes, através da internet. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse site aqui, que se chama websdr.org, que ele lista vários SDRs famosos que são disponibilizados na internet para que qualquer pessoa possa estar acessando eles e fazendo radioescuta daquelas antenas. O site tem uma descrição que o próprio mantenedor do WebSDR disponibiliza, falando quais são as bandas de ondas que ele consegue estar escutando, as frequências, consegue estar deixando algumas informações para o site, e o site disponibiliza eles em formato de lista. Então, se você quiser estar ouvindo SDRs de vários países, de várias localidades, você pode estar buscando eles aqui nesse site. O SDR que eu quero estar mostrando para vocês é esse daqui da cidade de Pardinho. Eu acho que dos SDR aqui do Brasil, pelo menos os que eu já testei, eu acho que é o mais completo e o que oferece as melhores escutas. Ele fica no município de Pardinho, aqui no interior de São Paulo, e devido à proximidade com a fronteira sul do país, a gente consegue pegar muitas transmissões dessa região aqui com bastante clareza. Então é bem interessante para você estar fazendo escuta internacional. Esse é um dos motivos que eu gosto de estar fazendo rádio escuta pelo SDR daqui de Pardinho. No próprio site do projeto, eles têm esse acervo de imagens que mostra um pouco como que é a infraestrutura do SDR lá. Você pode ver que, diferente daquele adaptador USB que eu mostrei para vocês anteriormente, o SDR que é montado lá dentro de Pardinho é uma estrutura muito mais profissional. Ela é montada dentro dessa caixa container aqui, com várias antenas. Nessa imagem aqui a gente pode ter uma dimensão melhor aqui das antenas que são montadas, e ela está montada no alto de um morro, lá em Pardinho. Então isso faz com que a recepção desse SDR seja extremamente boa. Aqui algumas fotos de como ele é montado por dentro, né, daquele container. Você pode ver que a estrutura interna montada desse SDR aqui é de primeira linha, só materiais de primeira e uma construção muito bem feita. Essa foto aqui com o barramento das antenas, você pode ver que, para quem já está um pouco mais familiarizado com esse mundo do radioamador, consegue ver, bater o olho e já ver que aqui tem muita qualidade e muito empenho que foi dedicado para se montar esse web SDR aqui. Então, depois de você se conectar com o SDR, a única coisa que você precisa estar fazendo é dar iniciar nele, e aí o seu browser já vai fazer a conexão de áudio escuta lá com o SDR físico, e você já consegue estar manuseando as ondas as frequências para estar fazendo escuta. A gente vem aqui, vamos dar um clicar nele, e a partir daí você já começa a ouvir o chiado característico da sintonia de rádio. Deixa eu desligar ele aqui um pouquinho. Eu vou dar uma breve explicação, sem me aprofundar muito, sem entrar muito em detalhes, de como vocês fazem para estar utilizando essa interface, que é muito semelhante a qualquer rádio físico de verdade. Eu acredito que vocês vão estar muito provavelmente conseguindo já estar fazendo escuta de algumas frequências, algumas conversações com essa explicação aqui. A primeira coisa que eu preciso estar explicando para vocês é a questão dessa área colorida aqui, que isso daqui funciona como se fosse um espectrograma de todas as frequências de rádio que ele está monitorando.
No caso aqui a gente está selecionado na banda de 80 metros, né, escutando as ondas de 80 metros. Então aqui a gente tem todo o espectro da banda de 80 metros que está sendo monitorado e exibido de forma gráfica. Esse recurso aqui, que é chamado de waterfall, nos rádios físicos, eles só são presentes nos rádios topo de linha. É difícil você ter um aparelho de rádio que tenha uma tela com um waterfall mostrando as frequências em tempo real do que ele está conseguindo captar ou não. E aqui no canto direito, na parte de baixo aqui, existem algumas opções que você pode estar escolhendo para você modificar as opções desse waterfall aqui. A primeira coisa que você pode estar escolhendo é a dimensão, né, de quanto você vai querer o tamanho do espectrômetro. Normalmente aqui por padrão ele já vem grande e eu recomendo que vocês deixem ele no tamanho grande, que isso daqui facilita muito a vocês a identificar frequências que estão recebendo transmissões, né? Que o SDR tá captando transmissões. Se você clicar aqui no botão Waterfall, você pode escolher a coloração com que esse waterfall vai estar sendo montado, o esquema de cores. Quanto mais escuro você escolher a opção, cada traço rosa mais claro significa que é um sinal mais potente que ele está detectando. Então, quanto cores mais claras significam mais força. E aqui você consegue estar ajustando um pouco o brilho que vai ser exibido dentro do waterfall, que às vezes te ajuda a estar identificando melhor a potência dos sinais que estão sendo detectados. Aqui no botão velocidade você pode escolher com qual taxa de atualização que essa interface vai estar trabalhando. Você pode escolher a lenta, a média ou uma velocidade mais rápida. Isso daí vai de gosto pessoal, eu particularmente gosto de deixar na opção média aqui. E para esse SDR aqui, eles ainda oferecem a opção de você ter um espectrômetro de banda de fato, no formato de ondas e não no formato de waterfall. Então é uma segunda opção que você pode estar utilizando para estar tendo de forma visual as faixas que estão sendo captadas, frequências ou não. Eu particularmente gosto de utilizar o waterfall, porque ela é muito mais visual, muito mais fácil de você identificar uma transmissão a partir dela. Indo aqui para o lado direito, nós temos essa parte do S-meter aqui, que ele é bem autoexplicativo, ele mostra qual que é a potência da intensidade do sinal que ele está detectando na frequência que você sintonizou. Aqui no caso, na banda de 80 metros, não está tendo nenhum tipo de propagação aqui no momento, ele não está detectando nada. Vamos descer para outras bandas aqui e vejo se eu acho alguma coisa. Descendo aqui para a banda de 40 metros, ó, pode ver que ele detectou bastante frequências aqui que estão sendo moduladas e ele mostra de forma gráfica aqui pra gente. Como eu mencionei para vocês, essa coloração aqui, ela tá muito clara, então fica um pouco difícil de identificar os sinais com clareza por causa da interferência que ele também mostra de forma gráfica. Então a gente vem aqui para a opção escura e aí dá uma filtrada um pouco maior nos sinais que ele está detectando. Então no caso aqui, cada linha vertical dessas daqui seria uma frequência que está sendo detectada e que muito provavelmente alguma coisa está sendo transmitida dentro daquela frequência. Dentro dessa área aqui ainda gráfica, você pode estar utilizando o mouse para arrastar, para movimentar ela, e você pode usar o scroll do mouse para dar zoom ou tirar zoom dela, para você poder olhando com mais atenção um determinado sinal. E se você clicar aqui embaixo, ele já consegue estar sintonizando a frequência que você quer. Você pode estar clicando e arrastando aqui. No caso aqui, ó, tem alguém que está transmitindo nessa frequência, a gente pode marcar, sintonizar ela aqui através do mouse. Vamos ativar aqui o som do rádio. Vamos aumentar um pouco o volume aqui. Tecnologia dos drones, né? A gente tem um drone pra gente usar aqui, tirar foto, filmagem, mas é igual o celular. Você pode ver que tem alguém conversando sobre um drone ali nessa frequência ali. Aqui embaixo, você tem alguns filtros que você pode estar ativando para tentar melhorar a qualidade do áudio. Você tem aqui um redutor de ruído que você pode estar adicionando. Normalmente, sempre que possível, é bom você tentar não utilizar ele, porque senão você pode acabar perdendo informação com esse filtro. Mas ele ajuda bastante a reduzir o chiado dentro da transmissão. Muita coisa a gente não compreende, né? Tanto Israel, a Rússia, Estados Unidos, né? Que hoje os drones sofisticados, nós estamos vendo ali alguns drones sofisticados na Ucrânia, na Rússia. Você pode ver que ao ativar o filtro de ruído aqui no super alto, ele limpou bastante o áudio e você já consegue ter uma boa clareza do que está sendo falado, né? Não é por extraterrestre, não. É por terrestres mesmo, buscando poder, domínio e a manipulação da raça humana, que é a série. Papa Yankee 4, Zulu Xingu, Papa Yankee 4, Charlie Lima, Hilton, Varginha, tudo de Minas.
Outro filtro que você pode estar utilizando aqui, que eu recomendo na maioria das vezes, é ativar esse filtro de High Boost. Ele dá um ganho adicional dentro do áudio do próprio SDR, então isso melhora para quando você está tendo algum tipo de transmissão muito baixa ou muito fraca. Chegar à conclusão, são 14 bilhões de anos, né? Você pode ver que o áudio ficou muito maior aqui, muito mais alto. Tempo de ter novas civilizações. Eu só não acho que eles iam fazer um aeronave pra ficar viajando. E outro filtro que você pode estar ativando é o Squelch. A função do Squelch é ele mutar o rádio sempre que nenhuma transmissão estiver sendo detectada. Quando ele ficar somente no chiado, você ativa o Squelch e ele fecha a transmissão de áudio. Isso daí ajuda em alguns casos para filtrar o áudio ou só para quando você está buscando alguma frequência manual, você não fique com aquele chiado característico de fundo. Você pode ver que aqui fora da frequência, ele está detectando o chiado de ruído. E quando eu ativo o Squelch, ele fecha o áudio para que eu não fique ouvindo o ruído. Ele só volta a abrir o áudio novamente quando eu sintonizo em alguma frequência que esteja transmitindo alguma coisa. Pode ver que no momento que a transmissão é cortada, ele fecha o áudio. Outra possibilidade interessante que o site fornece aqui é a opção de você estar realizando uma gravação do áudio que você está ouvindo. Então, você ativar o áudio aqui, eu vou deixar o volume minimizado aqui, e você clicar em iniciar, ele começa a fazer a gravação do que você está ouvindo, e quando você aperta o stop, ele disponibiliza o áudio gravado para download. É interessante caso você esteja ouvindo algum áudio, alguma coisa, uma conversa interessante, ou alguma rádio, alguma coisa assim, e você queira estar gravando, você tem essa opção aqui, bastante útil. Seguindo aqui para as próximas opções aqui na lateral, esse ajuste de FVO, esse daqui seria para você fazer um ajuste fino da sintonia da frequência. No caso aqui, você pode fazer a frequência, a sintonia dela de forma manual, né, clicando e arrastando aqui, mas em algumas vezes você não vai conseguir parar na frequência exata da transmissão, então você pode estar vindo aqui e de forma mais fina estar realizando esse ajuste aqui. Então, você tem esse menu que te auxilia nessa função de ajuste mais preciso da frequência aqui. Na parte de baixo, você tem o seletor de bandas que o SDR disponibiliza. No caso, o SDR de Pardinho, ele disponibiliza a banda de 160 metros, 80, 40, 20 metros, 15 metros. Ele oferece também a banda de 10 e 11 metros. Para você que já é familiarizado com o PX ou com o Rádio Cidadão, a frequência também se encontra aqui dentro da de 10 e 11 metros. Ele ainda disponibiliza uma frequência de 2 metros. Essas ondas um pouco mais curtas aqui, elas são mais populares naqueles rádio HT de mão, de conversas um pouco mais próximas. E ele também disponibiliza a possibilidade de você fazer conexão com satélites, pois também existem satélites que prestam o serviço de rádio amador e você pode estar utilizando ou ouvindo o sinal deles. O mantenedor do SDR de Pardinho, ele já deixou essas marcações laranjas aqui, que são memórias de frequências que ele já deixou mapeada. Por exemplo, se você entrar dentro da banda de 10 e 11 metros aqui, ele já deixou mapeado todos os canais de PX que você pode estar sintonizando, então você pode só fazer um clique dentro do quadradinho laranja e ele já joga a sintonia direto para aquele canal. Você não precisa estar vindo e fazer o ajuste fino de cada frequência. Para quem trabalha com rádio PX, eles não trabalham com frequência aberta, né? Dessa forma aqui, onde você pode escolher a frequência que você quer estar falando. O PX ele trabalha com canais que vão de 10 em 10 kHz. Então, o mantenedor já fez o serviço de estar mapeando todos os canais e deixando eles já mapeadinho aqui para caso você queira estar fazendo a escuta de um canal específico. Na terceira opção aqui, você consegue ajustar o modo de sintonia que você vai estar realizando naquela frequência. Se você faz parte do radioamadorismo ou já teve algum contato, você já sabe mais ou menos como funciona. Mas caso você não tenha tido contato, você muito provavelmente já utilizou um rádio tradicional desses de veículo ou desses rádiozinho portátil, e nesses rádios você pode escolher entre o AM ou o FM, que são dois modos de modulação de banda que os rádios podem estar trabalhando. E dentro do radioamadorismo, nós ainda temos 3 frequências adicionais, 3 modos adicionais, que são bastante populares. Nós temos o CW, que é uma banda bem estreita, que é utilizada para comunicação através de telegrafia, código Morse na maioria das vezes. E nós temos a LSB e a USB, que são 2 modos de operação, primos do modo do AM, que permite com que você possa estar fazendo a modulação da onda apenas
apenas em um dos espectros. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. A gente tem alguém que está transmitindo no modo AM, na banda de 40 metros no momento. Vou ativar aqui o áudio. Isso daqui parece ser uma rádio estrangeira, muito provavelmente alguma rádio chinesa, alguma coisa assim do tipo, que tá transmitindo e a antena do SDR tá captando ela. E você pode ver aqui que dentro do modo de operação do AM, ele trabalha com um sinal que é chamado de portadora, que seria essa linha mais forte aqui, essa frequência mais forte, que serve para estar marcando a frequência que está sendo modulada. E o AM especificamente, ele trabalha com a banda superior e com a banda inferior da frequência sendo moduladas o áudio. Então, esse é o funcionamento do AM. A gente tem mais algumas modulações em AM aqui, ó. Vamos dar uma ouvida nelas aqui. A propagação de 40 metros no momento aqui está bastante aberta para as ondas de fora. Então você pode ver que o AM ele trabalha modulando com as duas áreas, os dois lados da frequência. Os modos de operação LSB, que é a lower, ou a USB, que é a upper, ele trabalha fazendo a modulação apenas em um dos lados da frequência. Normalmente os rádios amadores eles gostam de trabalhar mais com esses dois tipos de modulação aqui. Então no caso específico aqui desse rádio amador que está modulando nessa frequência, você pode ver pelo desenho do sinal da onda que ele está modulando o sinal do meio para baixo da frequência. Então ele muito provavelmente está usando o modo LSB. Então quando você coloca no modo LSB, você consegue sintonizar com a forma que ele está transmitindo a modulação dele. Trazemos aqui pela frequência. Você está testando aí o rádio, a antena, sei lá, meu caro Paulo, mas lhe garanto que você ouve. Você chega muito bem lá pela cidade de Padinho, tá bom? Tá muito boa a sua transmissão. Vou deixar lá com o Rolf de Itapecerica. Áudio. 1, 2. Muito. Da Serra. Ok, o Paulo, Y5 November Kilo. Muito bem, aqui copiado em São Paulo. Ele está aqui em Itapecerica da Serra, recebendo diretamente aqui pela antena. Não estou usando o SDR, não. Então, diretamente aqui no meu chat, você chega com 9. 5 por 9, tá bom? Pode ver que o rádio amador ele está respondendo para outro rádio amador sobre a recepção dele do sinal. E a gente pode ver que ele está modulando aqui com a parte inferior da banda. Normalmente com o tempo você vai pegar a habilidade de você só bater o olho já na frequência e você já sabe se ele está modulando em AM ou caso seja uma modulação dupla, né, usando tanto a banda de baixo quanto de baixo e você não esteja conseguindo sintonizar na AM, muito provavelmente é um modo FM que está sendo transmitido ali. E por fim, a última opção que nós temos aqui é essa parte do ajuste do BW. O BW nada mais é do que você selecionar qual que é a quantidade de frequência que você vai estar realizando a escuta. Então, normalmente, o preset desse modo aqui, ele já seleciona por volta dos 3K, mas a gente pode estar expandindo a frequência do sinal para pegar uma quantidade maior de informação dentro da frequência. Da mesma forma, muito bem chegado no direto, sem problema nenhum. Da mesma forma, a gente também pode estar reduzindo. Manda a estação do Papayanque 5, o XAP, e deixando a antena no jeito, deixando tudo para que ele também faz alguns anos aí que a estação está desativada, e aí a gente pode estar reduzindo a quantidade de frequências que a gente vai estar escutando. Então, dessa forma, a gente pode ou estar captando mais áudio, caso ele esteja sendo transmitido numa faixa maior, ou a gente pode estar fechando mais o canal para ouvir uma faixa mais estreita de informação. Muitas vezes, quando o sinal está mais fraco, por exemplo, esse daqui está mais forte que esse daqui, né? Você acaba tendo muito chiado dentro. Então, você pode encurtar um pouco a faixa de escuta, o ajuste do BW, para você diminuir um pouco o chiado que está sendo capturado. Já quando você tem um sinal um pouco mais forte, você pode expandir a barra de BW dele para você conseguir capturar mais informação de áudio. E assim você tem um áudio um pouco mais fidedigno. Eu estava saindo aqui, eu fui seremos no estado do município, né? As duas cidades. Tem acho que funciona mais com 5 centímetros, também não dá, né? E daí, com o tempo, você vai
se acostumando e pegando as manhas, você vai bater o olho e você já vai ver. Pode ver que aquele é uma modulação que está acontecendo dos dois lados da frequência, então muito provavelmente todas essas modulações aqui estão acontecendo em AM, e normalmente rádios comerciais tendem a ser AM, na maioria das bandas de áudio que você estiver fazendo escuta. Agora, uma coisa que você precisa ter em mente é que nem todos esses risquinhos verticais aqui vão ser modulação de áudio, alguém falando. Você pode ter uma situação como essa daqui, onde você está tendo uma modulação digital do áudio. Você consegue ver de forma característica a forma com que o gráfico de áudio da frequência é impresso, como também a sonoridade dele acaba sendo muito característica. Então isso daqui é uma transmissão de áudio digital. E algumas das vezes, eu dei uma clareada aqui na Waterfall para a gente pegar um pouco mais de informação dentro do espectro. Você vai ver uma marcação como essa e ela simplesmente é ruído, interferência que está sendo captada por dentro da antena. Então quando eu abro o áudio aqui, é basicamente ruído que está sendo captado. Com o tempo vocês vão pegando costume e logo de cara que vocês baterem o olho, vocês já sabem o que é uma transmissão ou o que não é, o que muito provavelmente é alguém falando, uma transmissão de voz. Olha que interessante aqui no canal 60 aqui do PX. Enquanto lá na banda de 40 metros, aquelas pessoas que a gente estava ouvindo, eles estavam modulando no LSB, eles estavam utilizando a parte inferior da frequência para estar modulando. Aqui a gente tem alguém que está modulando na parte superior da frequência. Se você vir aqui ativar o áudio, você pode estar jogando por modo USB aqui e você consegue estar... Muita felicidade, muita paz, então um bom final para melhores. Se entendeu, compreendeu, a palavra é sua, deu andamento à rodada, eu estou aqui fazendo uns trabalhos. Ouvindo com melhor frequência. Então você pode ver que o desenho que ele faz no gráfico é muito mais jogado para a parte superior da banda do que para a inferior. Aqui no caso ele tá pegando com muito distorção, então ele tá vazando um pouco de áudio para a banda inferior. Mas você pode ver que a configuração dele é para usar a banda superior. Aqui no canal 52, você pode ver que a gente está pegando alguma transmissão gringa, muito provavelmente alguém transmitindo em inglês aqui, que está sendo detectado pelas antenas do SDR. E aí com esse básico aqui, muito provavelmente você já vai estar conseguindo fazer boas escutas e alcançando bastante transmissões aqui. Uma coisa que se você não tiver conhecimento ainda, você precisa entender um pouco sobre como funciona a propagação de ondas eletromagnéticas e o porquê. Agora há pouco ali a gente estava escutando uma rádio asiática aqui em Pardinho. A propagação de ondas de rádio, ela pode acontecer basicamente de 3 formas. Ou você pode ter uma propagação direta, onde você tem uma linha de visão reta entre 2 antenas, então você tem uma propagação acontecendo de forma linear, direta, ou ela pode estar acontecendo da forma mais comum de propagação, que é as ondas de rádio serem transmitidas para a ionosfera e da ionosfera elas são rebatidas de volta em direção à Terra. Essa propagação acontece entre 40 e 320 quilômetros de altitude, então o sinal de rádio ele pode sair, bater nas camadas exteriores e ser refletido de volta para a Terra. Então, com essa possibilidade, você consegue alcançar distâncias muito grandes através da propagação de ondas. Acontece que essa propagação através da ionosfera, ela sofre muita interferência da atividade solar. Então, existe muita inconstância nas distâncias e nas frequências que você consegue estar escutando. Normalmente, no período da noite, você tende a ter uma propagação muito mais limpa, porque você não está tendo incidência do sol direto, então ele não atrapalha as ondas de rádio. Inclusive, entre os rádios amadores aqui, quando você quer fazer uma conexão, uma conversação mais regionalizada ou mais local aqui dentro do Brasil, no máximo aqui perto da América Latina, os horários da noite propiciam conversações muito mais claras, com muito menos interferências. Mas quando você quer fazer um DX, que é uma conversação de longo alcance, a gente aqui no Brasil tá fazendo escuta de rádios da Europa, da Ásia, a gente precisa estar trabalhando em alguns horários específicos. Normalmente, pelo período da manhã, logo cedo, e no período da tarde, quando o sol fica lateralmente com as 2 regiões do hemisfério,
que você está tentando contato, você tende a ter uma propagação maior. Isso é o que a gente normalmente fala que a propagação abriu, ou a propagação está aberta. Significa que você tem uma janela onde as ondas de rádio conseguem se locomover com maiores distâncias sem tanta interferência do Sol. Então, normalmente, quando você busca esses contatos de longo alcance, normalmente o horário da manhã e o horário do final da tarde são mais preferíveis para isso. Eu tô gravando esse vídeo agora às 5h30 da tarde e por isso que a gente tava pegando frequência de rádios asiáticas ali, porque a posição do Sol tá propiciando com que as ondas sejam enviadas para a ionosfera e depois refletidas aqui de volta para o Brasil. Ainda existe a propagação pela troposfera, que seria a altura das nuvens. As ondas de rádios, elas conseguem ser conduzidas pelas nuvens quase como se fosse um fio. Essa propagação ela acontece numa altura um pouco menor, entre os 11 e os 16 km de altura, e ela propicia alcances um pouco maiores do que a propagação direta. Cerca de 1.500 km você já consegue estar atingindo através desse tipo de propagação. Então, com isso em mente, você pode estar buscando os melhores horários para estar fazendo determinadas conexões, determinadas escutas em certas frequências. Outra explicação que é interessante eu estar deixando aqui é uma referência de o porquê as ondas terem esse nome em metros. 20 metros, 40 metros, 80 metros, 180 metros. Essa distância é a distância do comprimento da onda, que é marcado entre um pico e outro da frequência. Então, as ondas de longo alcance, essas ondas mais longas, elas costumam ser caracterizadas por essa distância maior entre picos e, consequentemente, quanto maior essa distância, menor é a frequência da onda e, consequentemente, menos energética ela é. E quanto menos energética é a onda, menos ela interage com a matéria. Então, dessa forma, ela consegue se propagar de forma muito mais distante. Um comparativo que eu posso estar fazendo é com as ondas de Wi-Fi. Muitos de vocês têm em casa o Wi-Fi 2.4 e o Wi-Fi de 5 GHz. E vocês já perceberam de forma prática ou não que o Wi-Fi de 2.4, que tem uma frequência menor, ele consegue alcançar muito mais cômodos do que o Wi-Fi de 5 GHz. Justamente por essa característica. Como as ondas do 2.4 são mais longas, elas interagem menos com a matéria. Então elas atravessam as paredes de forma mais fácil do que o sinal de 5 GHz, que é um sinal de com frequência maior e consequentemente mais energético. Então quanto maior a frequência do sinal, menos o alcance em termos de distância dele é possível. Contudo, com uma frequência maior, você consegue enviar mais informação num curto espaço de tempo. Outra comparação interessante é que o Wi-Fi está trabalhando com frequências na casa dos gigahertz, enquanto que as frequências de rádio que a gente estava ouvindo aqui no SDR, a gente está trabalhando em frequências de kilohertz. A gente está trabalhando em frequências de kilohertz, ou seja, não chega nem a ser uma frequência de megahertz. Para você ter uma noção de como a frequência de rádio ela é mais baixa em relação ao Wi-Fi, por exemplo. E por isso que o seu Wi-Fi chega no máximo a 10, 20 metros, enquanto uma propagação de uma onda de rádio pode estar atingindo quilômetros de distância e atingindo outros continentes. Essa tabela aqui é bem legal, que mostra as frequências de bandas de operação, quais são os comprimentos de ondas que elas podem chegar a atingir e qual é o tipo de utilização normal para essas frequências. Você pode ver aqui que as frequências do nível de gigahertz são normalmente usadas para celulares, radares, satélites, comunicação, GPS. São comprimentos de ondas com alta frequência, ou seja, eles conseguem transportar uma grande quantidade de informação por segundo, mas em comparação o comprimento da onda é muito pequeno, ou seja, ela sofre muita interferência. Enquanto as ondas de rádio que trabalham nos kilohertz costumam ter comprimentos de onda bem maiores, de 1.000 a 100.000 metros, e elas são utilizadas como ondas de rádio devido à sua quantidade de alcance e propagação que elas podem estar atingindo. Se você utilizar aqui como exemplo frequências extras baixas, que são de 3 Hz a 3.000 Hz, né? 3 kHz, essas frequências elas podem ter de 10.000 a 1 milhão de metros e elas normalmente são utilizadas para comunicação de submarinos, ou seja, elas são encaminhadas pela água, então com essa frequência extremamente baixa, elas quase não sofrem interferência pela transmissão da água e animais marítimos, essas coisas. Então ela é utilizada para essa finalidade por conta disso. Outra menção que vale aqui para o vídeo é que ondas eletromagnéticas são basicamente luz. A forma como nós interpretamos luz é um espectro bem pequeno das ondas eletromagnéticas que os nossos olhos são capazes de captar. Então os nossos olhos são como antenas de ondas eletromagnéticas e nós interpretamos elas através do reconhecimento das cores na luz. Então é um espectro bem pequeno dessas ondas que a gente enxerga. Se você for descer na frequência dela,
Abaixo do espectro de cor, nós vamos ter o infravermelho, as microwaves, as microondas, que são realmente as ondas que são utilizadas no seu micro-ondas para esquentar alimentos e tal. Também entramos dentro das ondas de comunicação, de Wi-Fi, telefonia de celular, enfim. E se a gente continua descendo, a gente chega para as ondas de rádios. Quando a gente anda na direção da direita aqui, nós estamos diminuindo a energia da onda, consequentemente diminuindo a sua frequência e aumentando o comprimento da onda. E se a gente vai para o lado contrário, a gente vai adicionando energia dentro da onda eletromagnética, nós vamos aumentando a frequência dela e, consequentemente, aumentando a frequência e a energia dela, nós aumentamos a interação dela com a matéria. Então, por isso, nós temos acima do espectro de luz, nós temos a faixa de raios UV, que você já é conhecido que o raio UV do Sol consegue estar queimando, fazendo queimaduras dentro da sua pele. Se a gente continua subindo a energia dessas ondas eletromagnéticas, nós chegamos na seção de raio-x, que já tem a capacidade de estar fazendo fotografias internas do seu osso, ou seja, elas já conseguem transpassar a carne do músculo e interagir e serem absorvidas e interagir com o tecido dos ossos. E se a gente continuar adicionando energia nessa onda eletromagnética, nós chegamos na zona dos raios gamas, que são as ondas eletromagnéticas mais energéticas que nós conhecemos. As ondas de raio gama são normalmente expelidas por corpos celestes, estrelas como o Sol e eventos espaciais de grande magnitude, como supernovas, né, explosão de estrelas, enfim, e elas têm um poder destrutivo muito grande. E eu particularmente acho bastante interessante estudar esse tipo de assunto e ver como que as ondas de rádio se conectam com explosões cósmicas acontecendo em supernovas dentro de estrelas. Essa tabela aqui mais ou menos mostra quais seriam, dentro das condições ideais de propagação, os possíveis alcances que os determinados comprimentos de ondas podem estar alcançando. Então a gente pode ver aqui que a faixa de 10 metros, que é uma das faixas preferidas pelos rádios amadores, elas conseguem ter uma propagação, dependendo das condições ideais e da abertura da propagação, né, em relação ao Sol, de entre 1.000 a 15.000 quilômetros. Então a faixa de 10 metros possibilita alcances muito longos de transmissão. Então é uma das faixas mais queridas entre os radioamadores. Normalmente quando eles vão comprar equipamento e montar a antena, a maioria dos radioamadores tenta mirar a faixa dos 10 e dos 12 metros. Outra informação interessante é que as ondas inferiores a 2 metros, elas já quase não conseguem fazer propagação através da ionosfera. Elas chegam no máximo à troposfera. Então, o alcance desse tipo de onda acaba sendo bem limitado. Você pode ver que eles chegam em torno de 5 a 50 quilômetros, dependendo das condições ideais. E esse é mais ou menos o alcance que você pode estar esperando com aqueles radiozinhos HT de uso civil mais simplesinhos, mais comum. Existem outros fatores que podem influenciar na quantidade de alcance que você vai ter com um determinado sinal. Não só o comprimento de onda e a propagação, também tem uma certa influência dos watts RSMS que você vai estar enviando aquela determinada onda, qual é o seu tipo de antena. Certas antenas propiciam uma maior propagação em determinadas faixas de onda. Isso daí é um assunto bem complexo que precisa estar entrando em detalhes. Eu mesmo não tenho muito know-how para estar explicando isso detalhadamente, mas se você tem interesse pelo assunto, vale a pena você estar estudando. Eu vou deixar na descrição do vídeo essa playlist aqui, feita pelo canal Rádio Escotismo, que foi feita pelo grupo Pelos Escoteiros do Brasil, dando uma boa introdução sobre os conceitos do radioamadorismo, explicando bastante sobre a legislação, como funciona, quais as faixas que você pode estar operando, quais as frequências, quais as classes de radioamador que você pode estar solicitando a certificação, a autorização para estar operando. Dando um resumo básico aqui sobre legislação, dentro do Brasil não existe nenhuma lei que proíba você de fazer radioescuta. Você pode sintonizar qualquer frequência e ouvir o que está sendo transmitido naquela frequência. As restrições são mais por conta de quem pode transmitir dentro daquela frequência, quem pode estar fazendo modulação dentro daquela determinada frequência. Dentro do rádio amador, nós temos as 3 classes, que é a C, a B e a A, e partindo da classe C, que é a mais baixa, ela tem uma capacidade operacional mais limitada, não é todas as bandas que ele pode estar operando, dependendo da banda, ele só pode estar operando em alguns modos, ou em fonia, ou em telegrafia, e a potência que ele pode estar transmitindo também ela é bem reduzida. No máximo, um radioamador de classe C pode estar transmitindo em até 100 watts RSMS, enquanto que as classes B e A, elas abrem uma possibilidade de transmissão em frequências maiores,
uma gama maior de frequências para você estar operando, e ele também abre a possibilidade de você estar fazendo transmissões em até 1000 watts RSMS. Então a sua capacidade de alcance aumenta muito quando você é um radioamador da categoria B e A. Então para você que tem interesse e pode vir querer ver se tornar radioamador ou está estudando para radioamador, eu vou deixar essa playlist aqui na descrição do vídeo, que ela é bastante completa e traz bastante informações assim para um nível introdutório, para te colocar com bastante expertise para estar falando e decidindo se você vai querer se tornar um radioamador ou não. E caso você tenha interesse em estar prestando as provas da Anatel para conseguir a sua certificação, a sua autorização de radioamador, existe esse site da Defesa Civil que disponibiliza um curso completo sobre radioamadorismo e simulados de provas para você estar fazendo. Você pode estar se cadastrando dentro do site e estar fazendo o curso de forma gratuita. Eu também vou estar deixando um link aqui na descrição do vídeo. E existe também o site da Crasur, também é uma comunidade de radioamadores, e eles também disponibilizam uma opção com simulados que você pode estar realizando para fazer as provas da Anatel, e dessa forma é mais uma fonte de dados para você estar otimizando seus estudos aí, caso você queira vir se tornar um radioamador. Para muitos, esse assunto de radioamadorismo é um assunto bastante curioso, que desperta interesse nas pessoas. Algumas pessoas já tiveram algum contato com esse tipo de comunicação dentro da infância, seja com aqueles walkie-talkiezinhos de criança que você podia estar brincando, seja com rádios específicos para fazer escuta de frequências além das rádios comerciais. Algumas pessoas como eu, que durante a infância tiveram contato com os escoteiros, também podem ter acabado tendo algum tipo de contato com o rádio amador, com escuta de radiofrequências. Para muitas pessoas, acabaram tendo contato com a mídia pop em relação à utilização de rádios, seja em filmes, seja em seriados, em filmes de apocalipse, onde a pessoa sempre consegue a comunicação através de rádios. Talvez você seja uma dessas pessoas que teve o interesse por esse assunto despertado através desse tipo de conteúdo. E muitas pessoas me perguntam o porquê desse interesse do radioamadorismo e qual que é a utilidade disso nos dias de hoje. Para mim, existem basicamente duas respostas que eu posso dar para essa pergunta, sendo a primeira delas é um hobby. Eu acho interessante ouvir rádio, sempre gostei de ouvir rádio, seja as rádios comerciais, como também a rádio escuta, dentro da frequência de radioamadores, comunicação, sempre tive muito interesse em estar ouvindo as frequências de notícias, as frequências de alerta. Então o primeiro motivo seria esse, um hobby. E o segundo motivo seria que a rede de radioamadores constitui a maior rede de comunicação de emergência do mundo. Você, enquanto um radioamador certificado, você pode estar auxiliando em situações de catástrofe, em situações de emergência, você pode estar prestando auxílio a unidades de resgate, você pode estar fazendo a ponte entre um carro do Corpo de Bombeiros que está tentando contato com a base e não está conseguindo, mas você está conseguindo contato com ele, então você pode fazer a ponte de comunicação entre ele, repassando as informações para a base do Corpo de Bombeiros, para a base do SAMU, para a base de algum resgate de emergência, para a base dos bombeiros. Em catástrofes como o que aconteceu no Sul recentemente, no começo do ano passado, onde houve, por conta das chuvas, um alagamento generalizado da região, muita infraestrutura acaba sendo danificada e comunicações baseadas em telefonia por internet ou celular, elas acabam sendo muito afetadas por conta disso, pois elas são infraestruturas que dependem de muitos nós para que a comunicação possa acontecer. Você precisa de uma torre, essa torre precisa de uma conexão de internet, ou ela precisa fazer a retransmissão para outra torre. Se falta energia para essas unidades, a conexão é simplesmente cortada. Você perde o sinal de celular, você perde o sinal de telefonia fixa através de cabo. Essas comunicações são muito sensíveis. Enquanto que a comunicação através de rádio, você basicamente precisa de energia, um rádio e uma antena. É uma infraestrutura muito pequena e ela pode atuar de forma descentralizada. Você não precisa de uma operadora ativa gerenciando todas as ligações telefônicas. Então isso torna a rede de rádio escuta e de rádio comunicação bastante robusta e bastante eficiente em cenários de crise. E essa é uma habilidade que eu particularmente julgo interessante de ter para qualquer pessoa, mesmo que você não pretenda estar se tornando um radioamador, não queira estar gastando com equipamentos, montando antenas, comprando rádios que são bem caros, alguns
modelos, pelo menos você ter a noção básica de como está utilizando um aparelho desse, como está pedindo socorro, ou como estar prestando socorro através dele, possa ser a diferença entre a vida e a morte para muitas pessoas. Então eu acho esse um conteúdo extremamente pertinente e uma habilidade que todos nós deveríamos ter, ou pelo menos ter tido contato com ela em algum momento da vida. E eu espero de coração que esse vídeo possa ajudar dessa forma, que sirva como uma fonte de primeiro contato para você que tinha apenas curiosidade e nunca ouviu falar nada sobre, como também possa servir como um guia de estudo caso você já tenha interesse e já está decidido a se tornar um radioamador. Os links que eu disponibilizo aqui talvez possam estar ajudando vocês. Como eu digo no encerramento de todos os vídeos, nós devemos sempre esperar pelo melhor das situações, das pessoas, das empresas de comunicações, da nossa infraestrutura, que ela nunca vai nos deixar na mão, mas é extremamente prudente a gente estar preparado para o pior, para que num caso de um cenário de crise, uma catástrofe, como as chuvas que acontecem agora no começo do ano, você possa estar preparado para reagir a uma situação dessa e de forma alguma ser pego desprevenido. O que eu tinha para passar para vocês nesse vídeo era isso. Um forte abraço a todos, boa sorte e a gente se vê até o próximo vídeo. Oi, pessoal!